A alegria de João. Aqui na segunda epístola de João, no capítulo 1, né? Só tem um. No versículo 3, nós vemos a alegria de João aqui. Como eu me sinto feliz por encontrar alguns dos seus filhos aqui e ver que eles estão vivendo como devem. Agora vai falar a forma do como deve. De que maneira? Seguindo a verdade e obedecendo aos mandamentos que recebemos do Pai. João ficou muito feliz de chegar e encontrar os filhos desta mulher fazendo o que devia ser feito, né? Alguns dos teus filhos aqui, e ver que eles estão vivendo como devem. Que bacana, né? Que satisfação para um pai, no caso de João espiritual, orientador deles, encontrar os filhos daquela mulher andando como deviam andar. João ficou muito feliz. Quer dizer, não estavam percorrendo por outros caminhos. Não estavam seguindo as vozes do mundo. No mundo há muitas vozes, muitos apelos, muitos conselhos, muitas orientações, dicas, sugestões. E de repente, a gente pode cair numa dessas influências e seguir o curso dessas influências. E daí a pouco, quando a gente se vê, a gente está bem longe das propostas de Deus. Mas João sentiu-se muito feliz de encontrar aqueles jovens naquele lugar e ver que eles estavam andando como convém. Quer dizer que eles tinham diante dos olhos os princípios que haviam recebido de João. Estavam guardando a mesma fé que a mãe guardava. E que também aqueles seguidores de João faziam. Eles guardavam a fé. A fé. A mesma fé. E lá em João a gente vai ver o tipo de fé. O tipo de fé que era deles. Eu quero ver o tipo de fé que era deles. Que era, em João aqui, é João 1:5, né? 4. Vivendo como devem, segundo a verdade. Veja que bonito, né? Esse é o tipo de fé, segundo a verdade. Não era uma fé segundo os olhares dos homens, segundo a opinião do doutor fulano de tal, do teólogo ciclano de tal, segundo um ilustre. Mas aqui vamos chamar da simplicidade da fé, segundo a verdade, segundo as palavras de Cristo. Porque a verdade é a palavra de Cristo. E esse mesmo padrão era seguido por eles, pela mãe, e por aquela audiência que ouvia João. Eles tinham esse padrão, seguir segundo a verdade, proceder segundo a verdade. A verdade era colocada como o padrão
na qual eles deviam seguir e olhar o mundo. E assim permanecer no caminho. Isto era um padrão geral. Eles não tinham outros olhares. Eles não iam atrás de outros teólogos. Era uma coisa pura. A determinação estava na palavra. A palavra era o lance maior. Então, eles não estavam confundidos, mas tinham luz nos seus caminhos. Os seus caminhos se aplainavam, pois eles sabiam onde pisar. Pisar na palavra, andar na palavra, compartilhar a palavra. Pois, como nós vimos mesmo em João, o compartilhamento desta palavra é símbolo do amor de Deus. Nós podemos ver o amor de Deus através do compartilhar a palavra. Pois Deus amou o mundo. Nós temos que destacar neste instante essa colocação de que Deus ama o mundo. Porque muita gente tem dúvida sobre este fato. Deus ama o mundo. Para muitos, Deus criou o mundo e abandonou, entregou o mundo para nós, para que a gente o conduzisse como administrador. E Deus virou as costas. Se virem, eu dei inteligência para vocês. Agora vocês se virem. Confie agora na inteligência de vocês e no braço de vocês. Mas não é assim. Jesus veio à Terra para mostrar que Deus ama o mundo. Quer dizer, Ele está disposto a socorrer eu e você. Porque Ele ama. Quem ama presta socorro na hora da angústia. Por isso, sabendo desta boa nova que Deus nos ama e que Ele é galardoador dos que o buscam, isso vai nos dar coragem para buscá-lo nos momentos difíceis de doença, de economia, dinheiro. Quando houver falta de algo, numa necessidade. Esse conhecimento de que Ele é galardoador dos que o buscam nos dá coragem. E essa coragem nós podemos dar um nome, é fé. Fé. E o que agrada a Deus é quando temos fé. Deus fica feliz quando sabe aquele lá acredita que eu amo Ele e que eu sou galardoador dos que o buscam. Deus fica feliz quando nós marcamos esse passo, a essa referência, que Deus é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, Ele dá, Ele concede. Por isso que Jesus trouxe uma imagem de Deus impressionante. A humanidade não tinha uma visualização de Deus. A humanidade estava perdida na visualização de Deus. Olhava para o sol e chamava Deus sol. Olhava para a Deus a lua. Olhava para o vento e fazia do vento um Deus. Olhava para a tempestade e a tempestade era um Deus. O raio era Deus. Então, quantos fenômenos da natureza houvesse, o homem colocava como um Deus. Não tinha uma visualização de Deus. Mas Jesus veio justamente para orientar o homem, canalizar o homem e dar ao homem uma imagem de Deus. E Jesus colocou uma imagem impressionante de Deus como Pai. No Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita. A gente conhece tanto. Aí está uma grande referência de Deus. Quem deu? Jesus Cristo. Apresentou Deus como Pai. Descortinou ao mundo
a forma de Deus, deu uma forma, Deus como Pai. E a figura do Pai é uma figura tão nobre. Apesar que em nossos dias estão querendo quebrar a figura do Pai. Estão querendo quebrar a figura do Pai. É o ponto-chave da família. Estão querendo quebrar. Mas Deus é colocado nessa figura de Pai. Pai é o quê? O provedor. Em nossa época estão querendo quebrar. Porque o pai já não é mais o provedor, a mulher tem que trabalhar. Então, o inimigo joga um problema econômico para ajudar a dilacerar a família, que é o núcleo, base da sociedade. A família, pai, mãe, filhos. Porque outro tipo de família, outra forma, outro estilo, como estou dizendo, não é produtivo. Homem com homem, mulher com mulher, não sai produção. Não pode gerar, não é uma família. Pode adotar. O que um desnorteado joga fora. Agora, desnorteado por causa de quê? Por causa da situação talvez econômica. Não teve a devida formação, quem sabe? Ou até mesmo uma formação índole moral. Não teve chance de aprender os caminhos de Deus. Então, está desnorteado. Está fora do rumo. Então vai fazer asneira. Vai fazer besteira. Mas a figura do pai, ela é central. E Deus é colocado nessa figura o provedor. Essa é a figura básica do pai, ele é o provedor. Quer dizer, o pai, a criança precisa, está aqui, filho. Ele é galardoador dos que o buscam. O filho que pede, o pai dá, o pai recebe. O pai dá e o filho recebe. Aí está Deus como pai, mostrando a figura central do homem como provedor. A nossa sociedade está tentando destruir o lar. Primeiro pelo lado econômico, como eu disse, dando um salário indigno para o homem, R$800 hoje, na atualidade. É um salário que não dá para viver com decência. Eu queria que um desses políticos aí que lida com bilhões aí, vivesse com R$800. É o desafio que eu faria para eles. Eles lidam com bilhões. Lá em cima, os federais lá. Eles lidam com bilhões. Mas quando vai ver para o pobre lá embaixo, é migalha. Migalha, é uma vergonha. E isso destrói a figura paterna. Destrói o lar, porque a mulher vai ter que trabalhar também para complementar. E a criança fica aí, como eu já falei outras vezes, abandonada. Aí vem o governo com bombeiro, ajuda aqui, dinheirinho ali, né? Miséria, né? Ali, programas sociais aqui, vamos construir um lugar para pôr a criança, alojar a criança, mas perde-se aquele vínculo que só o pai pode dar. Ele passa a sua tradição para o seu filho. Aquela unidade homem e mulher, ali, comendo na mesma mesa, almoçando junto, isso se perde. Mas Deus traz a figura do Pai. Jesus trouxe a figura do Pai em Deus. Aquele que é o galardoador. Aquele que é o provedor. É bacana essa figura, né? E esses rapazes aqui alegraram João, porque esses rapazes estavam andando segundo a verdade e obedecendo aos mandamentos que receberam de Deus. Aí que está.
E o mandamento de Deus qual é? 1 de João 4:21. A gente deve amar a Deus e amar ao outro irmão. Agora, esse amor, como que é mesmo? Através de Cristo. É um amor através de Cristo, isto é, através da palavra. De que maneira? Compartilhando a palavra, falando a palavra, uns para com os outros. E assim, da visão de Paulo, nós crescemos em espírito. Nós nos edificamos em espírito. E João diz para a mulher, não é que você não saiba, mas ao falar, a gente cresce. Um passa conhecimento, um edifica o outro. Quanto mais nós falarmos de Deus e de Cristo, mais seremos edificados em Deus, mais traremos a presença de Deus no nosso meio. É assim que vem a presença de Deus no nosso meio, no nosso lar, na nossa vida. Quando nós compartilhamos a palavra. E compartilhar a palavra dentro da visão de Deus é compartilhar o seu amor. Porque Cristo é a representação do amor de Deus a este mundo. Em Cristo nós somos conciliados com Deus. Hoje podemos ter o Espírito Santo em nossa vida. Ele pode habitar em nós justamente pela conquista de Cristo no Calvário. Por isso que Cristo ficou a conexão entre Deus e o homem. Nós só podemos ir ao Pai através de Cristo. Não tem outro meio. Então João se sente feliz porque os meninos estão o quê? Obedecendo o mandamento de Deus. Estão pregando a Jesus Cristo. Estão divulgando a Jesus Cristo. Estão falando de Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus que a gente deve amar num nível horizontal. Proclamar o Evangelho, proclamar a Cristo. Isso é compartilhar o amor de Deus ao nosso próximo e aos nossos irmãos. É uma boa nova, né? Então vimos que João fica feliz ao encontrar com esses jovens que estão na verdade. Que não se desviaram para as vozes do mundo, para os conselhos do mundo, mas estavam seguros, simplesmente na verdade de Deus. Nesse caminho que aplana os nossos caminhos, quando a gente tem o conhecimento dele. E Jesus disse, vá e pregue essa verdade, pregue as minhas palavras. Essas minhas palavras eu recebi do meu Pai. Proclame a todo mundo. E quando esse evangelho for proclamado a todo povo, nação e língua, povos, nação e língua, virá o fim. É uma boa nova, né? Essa missão ele deu a nós. É uma tarefa, é uma missão espiritual que ele deu a nós. Nós temos nossa missão funcional de trabalho para ganhar o pão. Mas temos uma missão espiritual que é dada a todos, proclamar o Evangelho. Para isso fomos colocados como ministro. Você aí, você é ministro. Não deixe ninguém tirar essa função, essa tarefa, essa missão sua. Você é ministro de Deus. Nós veremos isso lá em Pedro. Também em Apocalipse tem. Às vezes muita gente não sabe que ele é ministro. Agora, vamos usar então essa autoridade que Cristo deu, porque Cristo falou, você vai no meu nome, e você, então, nessa sua missão de divulgar o Evangelho, você vai usar o meu nome, e você vai expulsar os demônios, vai livrar as pessoas dos demônios, e vai curar enfermo. Senhor Jesus Cristo, em cumprimento à tua palavra, viemos aqui no teu nome, e quebramos toda a força do mal, em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito de morte, sai dos corpos nossos, em nome de Jesus Cristo. Espírito de pobreza, miséria, desgraça, dívida, sai de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus confirma a sua palavra. Amém.